Eles viram as costas por causa dos bens. Mas você pode ser próspero, sim. O Senhor é o dono da bênção. A questão é que a sua fonte é Ele. Você nunca vai mudar a fonte. Ou seja, eu posso ser abençoado, ter minha abastância, mas sempre reconhecendo, tem porque Ele me dá. O que eu faço, faço porque Ele me dá a oportunidade de fazer. O que eu sou, sou porque Ele me dá capacidade para ser. Ou seja, não perder essa fonte. A origem de tudo é o Senhor. Porque às vezes a gente pode falar, não, mas não tem que ser pobre. Não. Se Deus te abençoar com der riqueza, bens, nunca se esqueça que é Ele que te abençoa. Amém? Amém? Você sabia que o povo de Israel já havia passado por essa questão aqui? Antes da igreja? Eu falei muita coisa, eu não ia por isso, mas você sabia que Efraim, ele é repreendido pelo Senhor, e Efraim ali, estou falando do livro de Oséias, capítulo 12, verso 8, o Efraim é repreendido, mas ele representa as tribos do norte. Então o povo, ele chegou a falar isso que Jesus diz no verso 27, vocês testemunham, ricos somos, abastecidos. Veja aí Oséias, capítulo 12, verso 8, o próprio Deus já havia achado a mesma coisa lá atrás, teve repreensão também. Ou seja, nós como cristãos em Jesus Cristo, tudo que somos, tudo que temos, acreditamos que isso vem das mãos de Deus. Acreditamos que é Deus que nos abençoa. Amém? Quando você acha aí, eu vou prosseguir aqui. Achou? E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, e em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja o pecado. Olha que arrogância, aí ele foi mais fundo. E não achará em mim arrogância, o pecado. Mas essa igreja também Jesus não acusa nada. Não diz que eles tinham imoralidade. Pode ver. Não tinha moralidade, não toleravam pecadores, não tinha sinagoga de Satanás, não tinha Jezabel, não tinha Nicolaíta. Você pode ver que a riqueza não nos levou, sabe, a um comportamento imoral fora da ética. Levou simplesmente. Deixa eu falar uma coisa aqui pesada, que eu não queria falar até agora, para não ter a síndrome de Lúcifer. Isso é a doença. Isso. Essa é a síndrome de Lúcifer. É a soberba, a arrogância, né? Independe de achar é o precisa de Deus. Entendeu? Se for crente, mas sou, nem Deus pode me interferir. Prosseguindo aqui, meus irmãos, a situação espiritual da igreja, onisciente que é, conhecia o Senhor Jesus, a real situação de Laodiceia. Essa igreja que vivia uma vida de aparência, de mentiras, é desmascarada pela testemunha fiel e verdadeira. Isso nós já explicamos. Mornidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, buscaria o calor de um avivamento. Se quente, espalharia esse mesmo avivamento até aos confins da terra. Morna, porém, faz-se indiferente a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor repreenda. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Quer dizer, eles estão em meio termo. E aí Jesus diz, tomara que fosse frio ou quente. Mas como não é nem frio nem quente, vou ficar quente do povo. Agora Jesus fala algo que a igreja toma, que ela sabe o que é de fato consumir água morna. Aí a questão está irmã como toda. Entende-se que existiam fontes, né, de água, tanto em Colossos como em Areópolis. Ireápolis. De Colossos tinha uma água fria, gelada, segundo os estudiosos, muito boa para o consumo, para beber, refrescava a sede, refrescava as pessoas e matava-se a sede. De Ireápolis, é um nome esquisitinho de falar, né? Ela tinha águas termais, né? Ou seja, aquelas águas que saía água quente, segundo alguns estudiosos, era uma boa para terapia, para tratamento. E aquela água ela vinha e
e lá vinha água para a cidade de Laodiceia. Então essa água chegava barrenta, chegava morna, e segundo os estudiosos, quando vinha, as pessoas lá conheciam, portanto eles não bebiam quando ela chegava, ela vinha por aquedutos, né? No meio de aquedutos, então eles não bebiam, esperava fazer outra, mas quem chegava ali como visitante, né? Já se articulava, vocês falam, vocês não é quente, não é frio, né? Mas morro, quer dizer, essa história, culturalmente falando, eles conheciam, né? Que o morro não é bom. Quente até vai gelado, é uma delícia, mas morre. Segundo alguns estudiosos, então Jesus está falando de algo que eles sabem, e Jesus está mostrando como ele está em relação a eles. Ó, vocês têm produzido em mim náuseas e vômito, quer dizer, que vocês acham que de fato o melhor que vocês conhecem, que não é bom, isso eu quero mostrar para vocês. Vocês não estão vivendo de uma forma boa em relação ao meu querer. É interessante, isso aí é uma coisa bem. Ninguém pode esquecer. Quando você está passando mal e você não vai para baixo, nem vai para baixo, você toma um copo de água salgada, morno. Eu não dou 10 minutos para você lá soltar tudo. Isso é um ensinamento, né? As mães geralmente ensinavam isso. O tempo dele é pouco, mas eles faziam 3 refeições. Está relacionado, não sei se você teve acesso a essa fonte aí, você já teve acesso a esses recursos. Eles faziam 3 refeições. A nossa, como café da manhã, que é o de jejum simplíssimo. Na hora do almoço não tinha almoço, já como brasileiro. Era um lanche onde estivesse, porque os escravos, acompanhando os patrões nos anfiteatros, comiam só aquela coisinha leve. Nas escolas, no trabalho. Agora, à noite, juntava todo mundo para fazer a confraternização da família. E a refeição pesada era à noite. Então, quem comia um lanchinho leve e tomava água quente, já viu, né? Isso aí é a vida do dia a dia. Agora, isso que ele está falando é a reação espiritual. Desculpa eu tomar mais um minuto seu, para mostrar que tínhamos razão nisso. Ó, nós realmente, eu vou procurar agora introduzir, ó, que falta aqui, uma vez, porque não vai dar mais. Vocês ficaram até chateados, porque é segundo a minha lista. Não, mas. Eu estou passando informações que o povo tem ideia mesmo. Tá? Veja que Jesus, quando ele diz isso, deixa eu só fazer um resumo agora, no Apocalipse 3. Mas observe que ele vai dizer: como não é frio, não é quente, vomitar-te-ei na minha boca. Mas depois você vai ver ainda no verso 18, no mesmo capítulo 3: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quer dizer, o que eles têm? Eles têm a lã negra, que realmente é produzida lá, produzido dela roupa, tecidos, e aí você vê que eles enriqueceram com isso. Eles têm o que mais? Eles também têm ouro naquela cidade, tá? Produz ouro. Eles têm banqueiros que trabalham com dinheiro, de pessoas gerando dinheiro. Quer dizer, eles têm, nessa economia da cidade, eles realmente são abastados. Mas Jesus diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Quer dizer, vocês são ricos fisicamente, mas espiritualmente estão realmente pobres. E Jesus então vai prosseguir para que enriqueças em vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que veja. Jesus vai mostrar aqui, no contexto histórico e cultural, é justamente o que eles têm. Eles têm o ouro, eles têm a lã que produz o dinheiro e produz roupas finas e boas. Mas Jesus fala assim: vocês estão nus. Essas vestes que vocês têm, por mais que elas são de grife, bonita, cara, vocês estão nus. Correto ou não? Então é interessante. Mas Jesus não aconselha só que eles comprem veste. Não é só veste, mas vestes brancas. O que quer dizer vestes brancas? É símbolo de justiça, tá? Símbolo de pureza. Então, Jesus está mostrando que a igreja não está vivendo a pureza. Então, embora não apareça, né, como o pastor mencionou, Jesus repreendendo, dizendo: vocês têm que deixar o pecado, mas por inferência sim. Por inferência mostra que ela estava vivendo
Porque Jesus ensina, e a palavra de Deus nos ensina, que um abismo ele chama outro abismo. Quando eu tenho um erro, eu não conserto ele, não me arrependo, não tomo atitude, esse abismo chama outro abismo. Então o problema da igreja, que é a arrogância, é a avareza. E a avareza é fruto da carne. E fruto da carne está em coerência ao fruto do Espírito, ou seja, não tem acordo com a vontade de Deus. Por inferência, Jesus está dizendo que essa igreja não está vivendo de acordo com a vontade dele. Embora ele falasse a vocês, não são diretamente, mas por essa palavra se entende. Aconselho que de mim compre ouro. Ouro fala do quê? De valor. E quando Jesus diz assim, de mim compre, quer dizer, não é qualquer ouro não, é de mim. E não é qualquer ouro não, é porque eu já tenho provado. O fogo já provou isso é interessante. Eu tenho para me explicar melhor isso aqui. Deus me levou em tanto lugar para mim, que eu fiquei questionando, é um estudo indutivo, eu me questiono. Por quê? Por quê? E aí eu fui dormir às 3h30 da manhã, você estava tudo dormindo. Às 3h30 eu estava lá ainda. E sem sono. Falei, meu Deus, mas eu preciso um pouquinho, senão eu vou dar aula amanhã. Aí fui orar depois, aí fiquei mais um tempo. Aí até que Deus fez que eu adormecesse, eu caí ali dentro, já estava lá. Fiquei ali, só subi para a cama. Então, compre de mim ouro. Quiser de mim, mas compre já provado. Isso é interessante. Por quê? Só para vocês entenderem, porque vocês me permitem falar mais 2 minutinhos. Você vai ver que quando Paulo ele fala sobre as obras nossas, ele vai começar mostrando que nós não devemos edificar fora de um outro fundamento a não ser Cristo. Está onde? 1 Coríntios capítulo 1, 3, verso 12. Começa no verso 11. Mas no verso 12, querem ler para vocês verem? Alguém sobre esse fundamento. É interessante, eu quero mostrar para vocês o que Jesus está dizendo isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Mas veja que compre de mim, aconselho que de mim compres primeiro ouro. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, 3 elementos, madeira, feno, palha. mais 3 elementos. A questão é, Paulo está deixando bem claro, isso é o quê? Depois ele vai explicar que as nossas obras, o que nós estamos produzindo, vai ser provado pelo 3 elementos: ouro, prata, pedra preciosa. São resistentes ao fogo. 3 elementos: palha, ferro, madeira, feno e palha. São resistentes ao fogo. O que Paulo está dizendo? Um dia vai ser provado. Pelo fogo vai se descobrir o que você produziu. Qual foi as suas obras? A pergunta é: a igreja de Laodiceia estava produzindo qual desses 6? Madeira, feno e palha. Exatamente. Então, como Jesus diz, aconselho que ele compre hoje já provado. Aleluia, Deus. Compre de mim ouro duradouro. Um dia ele vai ser queimado, mas não vai ter efeito nenhum, porque ele já foi. Já foi queimado. E passou por minhas mãos. O que eu produzo como obra que agrada a Deus, meus irmãos, um dia eu vou estar diante do Senhor. O ouro que vem das mãos do Senhor, Ele mesmo não consome aquilo que Ele constrói. Vamos produzir obras que verdadeiramente nós não vamos ser decepcionados naquele dia. Amém? Compre veste, mas veste branca. Por que branca? Porque a de vocês está impura, está manchada. Fala de justiça. Sem veste branca, veste de justiça, vocês não participam da ceia. Observe que ele vai falar no verso 20. Eu quero ceiar com vocês, quero que vocês ceiem comigo. Capítulo 19, verso 7. Só vai participar da ceia quem estiver vestido de vestes de justiça. Branca e vestes de justiça. Amém? Terminando essa carta, que é muito rica, mas ele termina aconselhando essa igreja. Ele aconselha-te que de mim, Jesus é o melhor conselheiro. Quer dizer, ele vai terminar: eu repreendo, porque eu amo. E se eu amo, eu não quero que se perca. Glória a Deus. Então Jesus não queria que essa igreja, que esse povo, eles se perdessem, mas que tomassem uma atitude. Que atitude era essa? Responder a essa mensagem pela fé, se arrependendo.
E a palavra para arrependimento é metanoia. Quer dizer, uma mudança de mente e de comportamento. Vocês precisam mudar. Se vocês mudarem, pode ter certeza que aí há essa promessa. Vocês vão sentar comigo no meu trono. Como quando eu venci, eu me assentei com o Senhor. A promessa. Amém? Deus em Cristo abençoe.